Pois bem, agora nós entraremos na temática sobre medidas assecuratórias ou cautelares, ou também reconhecidas como cautelares patrimoniais. Artigo 125 ao artigo 144-A do Código de Processo Penal. Aí nós temos duas imagens que são bem elucidativas em relação a esses institutos que nós iremos tratar, ou seja, ela envolve necessariamente bens. São medidas, como o próprio nome diz, visando exatamente assegurar alguma coisa, que é o que a gente vai tratar, assegurar, em especial, situações relacionadas à eventual condenação por danos moral, de cunho patrimonial à vítima, reparação dos danos causados, dependendo do tipo de dano, por exemplo, ao patrimônio público. Nós podemos falar também a necessidade de pagamento de custas processuais, etc. São várias situações que nós iremos estar pontuando aí, que envolve aí necessariamente a adoção de medidas diferentes daquelas que nós tratamos. Então, os temas que nós iremos tratar envolvem necessariamente o Instituto Jurídico de Medida Cautelar, ou, como o slide anterior falou, né, cautelar, medida securatória ou cautelar patrimonial, de sequestro, arresto e ou, conforme o caso, especialização de hipoteca legal. Então, cada um tem uma implicação, cada um tem um objeto de atuação, cada um tem um ramo de incidência, tem complexidades próprias, evidentemente, atua em relação a determinado tipo de bem, imóvel ou imóvel. É sobre essas questões que nós iremos estar tratando. Pontos em comum em relação às três formas destacadas de medidas assecuratórias. Nós temos que elas são incidentes. São incidentes, elas não, evidentemente, não são questões prejudiciais, porque não envolvem necessariamente a configuração da existência ou não da prática da infração penal. São incidentes que não atravancam, não atrapalham, não prejudicam aí o trâmite do processo penal como um todo, mas são incidentes que devem ser necessariamente resolvidos exatamente como uma forma de prestação jurisdicional em relação ao processo penal e as suas consequências no âmbito patrimonial. Visa exatamente o quê? Evitar enriquecimento ilícito por parte do criminoso. Então é uma situação que tem que deixar bastante clara. Em contrapartida a esse enriquecimento ilícito por parte do criminoso, nós temos aí eventuais prejuízos às vítimas que deverão ser reparados também, que é o que estabelece lá no comando de sentença, em especial sentença condenatória e dentre outras consequências de cunho patrimonial. Nós observamos que há correlação de qualquer desses institutos com a ação civil ex delito. Em especial, eu já mencionei que exatamente há necessidade, conforme o caso, de reparar os danos causados. E aí a vítima, ou entes queridos, no caso da ausência da vítima, por exemplo, que pode entrar com ação em decorrência de uma sentença já transitada julgado de condenação, que aí entra com ação de execução, ou mesmo com ação civil ex delito ordinário perante o juízo civil. Qualquer delas perante o juízo civil, então há correspondência necessariamente desses institutos de cunho patrimonial que visam resguardar, muito embora no âmbito do processo penal, situações que têm efeito necessariamente no âmbito do processo civil, da reparação civil em razão da prática da infração penal. Visam, então, segurança jurídica em termos patrimoniais. Do seguinte modo: assegurar a efetividade da eventual reparação civil e ou indenização dos danos causados pelo ilícito penal. Também, como objeto das medidas assecuratórias, pagamento de multa, prevalecendo o primeiro caso, que é a reparação à vítima. Estabelecendo aí mecanismos de contrapartida em relação a eventuais penas pecuniárias cujo destinatário é o Estado, em razão da prática da infração penal. Restituir, né, no caso de devolução da coisa objeto do crime, ou ressarcir, não sendo possível anterior, ou reparar no caso de danos materiais ou morais
praticados em razão da infração penal perpetrada. Então, são situações essas que têm correlação à matéria civil, mas pode exigir, não estou dizendo que vá necessariamente, mas pode exigir exatamente a intervenção do Poder Judiciário criminal para estabelecer a sua incidência exatamente como um mecanismo que possibilita essa forma de reparação aí, essa forma de restituição, de ressarcimento, essa forma de contrapartida do infrator em relação aos danos causados pela sua ação ou omissão no cometimento da infração penal. A notícia aí da Folha de São Paulo menciona que, afinal, quem sequestrou o avião? Então, tem a ver com o tema da disciplina? Não necessariamente. Essa situação é só é um trocadilho para mostrar exatamente essa temática. Esse é um caso de um acidente aí na década de 70, final da década de 70 ainda, mas é interessante, só como trocadilho aí, em relação ao Instituto do Sequestro, que nós iremos falar mais à frente. Pois bem, todas as medidas assecuratórias são consideradas reais, que são diversas das medidas assecuratórias de apreensão, que está previsto lá no artigo 240, parágrafo 1º, a linha B, nós iremos tratar mais à frente na disciplina. Então, essas medidas assecuratórias, elas, em contrapartida a essa, que é objeto, por exemplo, da apreensão, da busca e apreensão, conforme o caso, ela tem implicações mais significativas em razão aí da sua repercussão, por isso é considerado como medidas assecuratórias reais. E iremos tratar aí cada uma delas no modo mais detido. Elas podem ocorrer antes, tem uma ressalva, ou seja, antes do processo ou durante o processo criminal. Então, esse é o momento. Ela é considerada provisória até pronunciamento judicial em caráter definitivo com o trânsito julgado. Os requisitos para a incidência das medidas assecuratórias são periculum in mora e fumus boni iuris. O periculum in mora, para o deferimento dessa medida, e são requisitos cumulativos, isso é importante que se diga, o periculum in mora é representado pelo fato de estar comprovado, fundado o temor da existência de um dano irreparável ou de difícil reparação durante o curso da ação penal. Então, qualquer situação que demonstre, por exemplo, o acusado ali, ele vender muito barato o seu patrimônio, ele ele formalizar doações aí sem ônus para quem quer que seja. São situações que podem caracterizar o pronunciamento e a configuração aí do periculum in mora, que é o perigo da demora da decisão jurisdicional, no sentido de restringir o acesso à utilização, a monetarização e, ao mesmo tempo, a disponibilização de bens. E aí, o outro requisito cumulativo é o do fumus boni iuris ou fumaça do bom direito, que é representado pela probabilidade de existência do direito invocado pelo autor, como, por exemplo, no caso de uma vítima de homicídio, ou tentativa de homicídio, lesão corporal, um dano patrimonial, qualquer que seja, e qualquer outro caso que justifique, necessário se faz exatamente a demonstração da fumaça do bom direito, de que existe uma probabilidade relevante daquela vítima poder ter o direito à indenização em relação à prática da infração penal praticada aí pelo infrator. Um instituto que se aplica a qualquer dessas medidas assecuratórias, sequestro, arresto ou hipoteca, mais conhecido como especialização de hipoteca legal, nós temos o levantamento ou cancelamento, que é a possibilidade exatamente ao contrário. Uma situação envolve exatamente o quê? A detenção daquele, entre aspas, a detenção daquele patrimônio, daquele bem, o resguardo daquele bem para garantir uma futura indenização, custas processuais, penas pecuniárias em prol do Estado, conforme o caso. Mas, em contrapartida, a situação contrária, que comprova efetivamente que não é necessário, não se preenche os requisitos ali do periculum in mora e fumus boni iuris, a necessidade efetivamente do seu cancelamento, se foi deferido. Se o réu for absolvido com trânsito em julgado. Então, é uma condição essencial para demonstrar exatamente a impertinência dessa medida e aí o seu desfazimento é condição natural.
A outra situação que nós deveremos destacar é quando é extinta a punibilidade com a necessária devolução daquilo ou desfazimento daquilo que foi objeto aí de deferimento de medida assecuratória. Uma ressalva que se faz em relação à particularidade do sequestro, que nós iremos tratar mais à frente, mas fica aí esse destaque para relembrarmos um pouco mais à frente. Pois bem, podem ser revogados ou substituídos a qualquer tempo. Qualquer dessas medidas, conforme a natureza, conforme a circunstância, conforme ao grau de relevância, conforme a impactude, conforme o excesso ou não devidamente comprovado, pode ser já modificação aí dessa decisão judicial que defere medida assecuratória. E aí nós temos um julgado do Superior Tribunal de Justiça que trata de fiança, que pode ser aplicado no contexto concreto, que é de 2015. A fixação da fiança como contracautela à prova provisória não detém o objetivo de atribuir punição ao agente que, em tese, praticou uma conduta típica, uma vez que a segregação preventiva não se confunde com a prisão-pena, carcere ad poenam. E aí fecha. Ademais, a fiança não há de ter o condão de garantir a futura reparação civil, decorrente de uma condenação criminal. Para garantia de uma futura reparação civil, decorrente de uma eventual condenação penal, há uma série de outros institutos, tal qual o sequestro de bens móveis e a hipoteca de bens imóveis, artigos 130 e seguintes do Código de Processo Penal. Então, nós observamos que não há que se falar em similitude, não há que se falar em sinônimo, vamos assim dizer, ou que a finalidade da fiança é exatamente a reparação civil dos danos. O contexto que nós devemos destacar desse julgado de 2015 é exatamente na perspectiva que a fiança tem necessariamente natureza penal. Em razão dessa natureza penal, não há que se falar ser objeto aí de reparação civil, exatamente pelo fato de existirem outros instrumentos, como as medidas assecuratórias. E aqui a própria legislação, o próprio julgado já indicou aí até o caminho do sequestro em relação aos bens móveis e a hipoteca em relação aos bens imóveis. E essa é uma temática que não pode ser esquecida nesse momento. Não obstante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, naquele julgado que eu acabei de ler, relacionado à fiança, informando da sua natureza criminal e que não tem correlação com a reparação civil, nós observamos que a doutrina em peso sedimenta posicionamento no sentido contrário. E aí, não bastasse esse posicionamento que alicerça também a possibilidade da fiança ter uma conotação envolvendo reparação civil dos danos. Então, nós observamos diretamente, dentre outros dispositivos aplicados à fiança, que é uma medida cautelar diversa da prisão, os artigos 326 e 336. Mas o 326, por sua vez, ele indica que a valoração da fiança, o indicativo do montante da fiança, necessariamente pode ter correlação junto com os outros elementos em relação às custas processuais, aos gastos que deverá ser feito em relação à prática da infração penal. No entanto, esse artigo 336 do CPP, na redação atualizada, que está em destaque aqui agora, nessa imagem, ele estabelece que dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, que é o que eu acabei de falar em relação ao artigo 326, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. Então, esse é o destaque que deve ser levado em consideração, que uma das finalidades da fiança exatamente servia ao pagamento das custas e indenização do dano. Do dano o quê? Do dano causado pela prática da infração penal. Então, tem similitude, correspondência, tem proximidade do instituto da fiança, que é uma medida cautelar diversa da prisão, com as medidas assecuratórias, sim. Elas poderão se complementar? Sim. Exatamente por essa correlação, mas a grande implicação da fiança, ela diverge aí das medidas assecuratórias, exatamente porque as medidas assecuratórias têm nitidamente relação com a matéria civil.
No caso da fiança, não. Ela vai além. A fiança ela tem uma correspondência exatamente com os mecanismos que possibilitam a manutenção do acusado em liberdade. Além do que, os indicativos da necessidade de estabelecimento do montante que tenha correspondência com a prática da infração penal e eventuais gastos em relação a isso, gastos processuais, as custas processuais, as multas que poderiam ser aplicadas naquele caso concreto. Então, o meu posicionamento não vi julgado do Superior Tribunal de Justiça atualizado, mas pode até ter, falando aí que uma das finalidades da fiança é também indenização do dano causado à vítima. Pois bem, superada essa questão, que eu achei importante destacar exatamente nesse momento, nós temos um julgado aí do Supremo Tribunal Federal, do ano de 2019, que estabelece o seguinte: as medidas cautelares patrimoniais ou denominadas medidas assecuratórias previstas nos artigos 125 a 144 do CPP destinam-se, em termos gerais, a garantir, em caso de condenação, o ressarcimento dos danos causados pelo crime e o pagamento de pena de multa, custas processuais e demais obrigações pecuniárias impostas. Por constituir restrição ao direito constitucional de propriedade do investigado ou acusado, exige a efetiva demonstração da prova da existência do crime e dos indícios de autoria, fumus comis delicti, e da urgência ou perigo da demora, que é o periculum in mora, sobre os critérios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade estrita. A empenhorabilidade salarial ou remuneratória não é absoluta, mesmo porque não existem direitos absolutos. E aí, o Supremo Tribunal Federal, falando sobre as medidas assecuratórias, chancela exatamente o alcance delas, a natureza jurídica delas, que envolve na matéria civil, efetivamente, o alcance no que tange a tratar aí dos danos causados pela prática da infração penal e a sua necessidade de reparação. Então é isso. Nessa notícia, nós observamos que, sobre a Lava Jato, TRF4 desbloqueia um dos imóveis da mulher do ex-deputado André Vargas. Então, tem correlação com o que nós estamos falando? Sim. A gente vai ver qual é o instituto que se aplicaria num caso como esse, sem precisar ler a matéria toda. Pois bem, o primeiro não é o caso de sequestro, já digo. Esse exemplo que foi citado acima. Pois bem, nós vamos entrar agora na particularidade do sequestro, artigo 125 até o artigo 133. O conceito dele é apropriação judicial de bem certo e determinado. Aí eu fiz um destaque bem claro em relação ao bem certo e determinado, não pode ser nada além disso, ou seja, tem que ser específico. Objeto do litígio que se discute a posse propriedade. Então, nós observamos que para que haja sequestro, que é um ato judicial de restrição ao direito de propriedade ou posse, conforme o caso, exatamente exige-se que o bem seja certo e determinado. É uma condição que nós não podemos abrir mão. Pode ser de bens imóveis ou móveis, conforme o caso. Então, o alcance do sequestro é muito grande em relação aos outros, como nós iremos observar. Só que o que distingue principalmente é exatamente isso, bem certo e determinado, específico. O termo é inadequado por contemplar também o arresto. Então, a narrativa que nós vamos observar do Código de Processo Penal, ela englobaria necessariamente o arresto. Então, nós precisamos distinguir uma coisa da outra para nós entendermos e não confundirmos aí a incidência e a aplicação desses institutos, que são diversos. Pois bem, o objeto aí do sequestro são os bens adquiridos com os proventos da infração. Então nós temos aí a posse ou propriedade do acusado, aquele acusado que de algum modo, com base no dinheiro arrecadado pela prática da infração penal, compra bens legítimos, imóveis, móveis, qualquer que seja ele, e aí está sujeito ao sequestro. Por quê? Porque a origem da aquisição desses bens é exatamente a prática da infração penal. A outra situação é exatamente quando esse mesmo acusado tenha, por algum motivo, transferido a terceiros. Só que nós devemos observar, numa situação como essa, a figura do terceiro, o terceiro envolvido
nessa transferência. Por exemplo, no caso de doação sem ônus, é algo que é extremamente suspeito, ou mesmo uma simples uso sem qualquer tipo de restrição de um bem de valor significativo, como carros, né, de valores vultosos, lanchas, embarcações, aeronaves, etc. Então, nós observamos situação assim, essa particularidade em relação ao terceiro, porque pode ter também os terceiros de boa fé, né, que eles podem ter comprado determinado produto com valor de mercado, tudo adequado, e aí fez a transferência, e ele vai ter que provar isso aí, infelizmente. É uma situação que o terceiro pode ser vítima também desse processo, e ele vai ter que correr atrás aí para comprovar o seu direito em relação à coisa apreendida. Então, nesse caso, já parte do pressuposto da necessidade da apreensão. A consequência do sequestro é a apreensão efetiva do bem. Pois bem, tem que haver, para o deferimento do sequestro, indícios veementes da proveniência ilícitas. Então, assim, quando fala veementes, é exatamente que não é só mera alegação, tem que ter uma prova que seja satisfatória sob o ponto de vista jurídico, no sentido de demonstrar a vinculação do acusado com a prática da infração penal, do dinheiro arrecadado com a compra daquele tipo de produto, ou mesmo o repasse dele para terceiro. O Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, julgou em 2017 que o sequestro é medida assecuratória cujo deferimento acarreta a indisponibilidade dos bens móveis ou imóveis, adquiridos pelo agente como proveito da infração penal ou produto indireto, fructus celeris, cuja finalidade precípua é garantir a reparação do dano causado pelo delito e a perda do produto ou proveito oferido pelo agente com a prática do crime, evitando-se, pois, benefício decorrente da própria torpeza. É uma forma de combater aí o enriquecimento ilícito, que nós já falamos, ou locupletamento indevido e ilegal, em razão da prática da infração penal. Então, busca-se exatamente o que? Reparar reparar os danos causados e, ao mesmo tempo, aí, as eventuais sanções aplicadas de cunho pecuniário a cargo do poder público. São situações que justificam aí a aplicação de medidas como o sequestro. O sequestro é um dos exemplos. Então, nós alcançamos aí, em especial, situações relacionadas aí, a todo momento nós estamos falando da vinculação do sequestro também com a prática da infração penal, o produto adquirido estar diretamente relacionado ao acusado e à prática da infração penal, seja como produto ou consequência da prática da infração penal. Nessa notícia de 2017, nós temos: Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre bloqueio de bens de cônjuge em processo penal. Uma situação interessante, nós temos até um julgado aí sobre esse tema a ser analisado. E aí pode envolver a matéria aí de medidas assecuratórias, com certeza. Legitimado, para requerer, no caso, nós temos aí a peça jurídica chamada requerimento. Quem deve formalizar é o Ministério Público, ou ofendido, ou representantes legais, conforme o caso. No caso da atuação pré-processual, nós temos aí a representação, que é a terminologia jurídica adequada para as manifestações, as provocações da autoridade policial no que diz respeito ao pronunciamento jurisdicional sobre tema relevante. E a autoridade policial é dado também esse poder de pedir por meio da representação, e no caso do Ministério Público ofendido e representantes legais, nós temos o termo técnico que é requerimento. Mas conforme o caso concreto, o juiz pode deferir de ofício. Então, vai do crivo judicial com a devida fundamentação que sustente a legitimidade, preenchendo os requisitos que nós já mencionamos, para o deferimento dessa medida. Em especial, periculum in morem, fumus boni iuris. E a vinculação exatamente do produto, da consequência do produto em relação à prática da infração penal. E aí pode ensejar uma atuação de deferimento do Poder Judiciário. Não é caso de litispendência com ação civil em curso. Então, é uma situação que nós deveremos pontuar. É matéria que envolve diretamente o direito processual penal. Então, eventual ação civil que trate de situação correlata não implica aí litispendência da matéria penal com matéria civil em curso. Momento. Antes ou durante o processo penal. Necessário
necessário se faz, no caso dos bens imóveis, a inscrição no cartório de registro de imóvel, ou também chamado serventia de imóveis. É exatamente o órgão concessionário do serviço público, vinculado à atuação jurisdicional, que faz exatamente a documentação imobiliária no Brasil. Então, toda a região, o Brasil inteiro, está distribuído em cartórios de registro de imóvel, que exatamente documenta quem é dono do quê. E essa documentação, essa informação da titularidade em relação ao imóvel, dá-se o nome de matrícula. Então, a certidão de nascimento do imóvel é a matrícula imobiliária, que é lá que vai estar o nome o tamanho do imóvel, os seus limites, quem é o adquirente, quem é o atual proprietário, se existe ou não algum tipo de restrição. Então deve ser feito, o sequestro deve estar inscrito na matrícula do imóvel, que é exatamente a documentação, é o registro da vida do imóvel com todas as suas intercorrências. O incidente de sequestro deve ser autuado em apartado, admitido embargos de terceiro, como nós falamos, no caso do terceiro que possa demonstrar a inexistência de vinculação com o crime, ou mesmo a demonstração sua de boa-fé, por exemplo, por ter adquirido algum bem, móvel ou imóvel, no valor de mercado, já cumprindo todas as regras aplicáveis e demonstrando que não tem qualquer correlação, não sabe nem quem era o acusado, não sabe da prática da infração penal, não sabe a origem ilícita daquele produto adquirido e comprou legalmente. E aí ele pode manter-se na posse e propriedade do bem sem quaisquer gravames, mas tem que comprovar. Essa aqui é a situação. E aí nós observamos também, no caso, a possibilidade de embargos do próprio acusado, né, demonstrando que aquele bem que foi objeto de constrição, entre aspas, que é o meio de restringir a liberdade, o uso e o usufruto, o gozo e a disponibilização do bem, seja móvel ou imóvel, demonstrando que não tem vinculação com a prática da infração, seja comprando diretamente, seja vendendo a terceiros. Então, o acusado ele pode, por meio de embargo, se opor aí ao sequestro. Não só o sequestro, como quaisquer das outras medidas. Procedimento. O Código de Processo Penal ele é omisso em relação a como deve ser o tratamento jurisdicional para o julgamento desse incidente. Então, nós observamos que há necessidade de se equiparar esse processamento ao Instituto da Penhora previsto no Código de Processo Civil. Essa é a solução que se dá. Levantamento ou cancelamento, no caso do sequestro. Quando, olha a sua vinculação bem interessante, quando a ação penal não for intentada em 60 dias, ou for apresentada caução, que é um instituto jurídico de contraprestação em relação àquilo que se pretende. Por exemplo, se o bem adquirido ele tem uma determinada valoração econômica e o objeto envolvia uma possível indenização e custos processuais no valor de X, e essa caução deve necessariamente, para cobrir essa lacuna, exatamente possibilitar a substituição de bem que seria liberado efetivamente para o acusado, se for legítimo, for legal, efetivamente, até o julgamento em definitivo, em razão da caução em dinheiro. É o exemplo que se dá, exatamente, que permite aí a suspensão, o levantamento do sequestro. Então, essa é a situação. Agora, o que envolve o levantamento e o cancelamento é no caso de extinção da punibilidade ou absolvição do acusado, mas deve ser, em qualquer um desses dois casos, com o trânsito em julgado. Então, nós observamos que há o cancelamento com o levantamento do sequestro, que é exatamente a restituição do bem, nessas duas hipóteses. L. Tornag, mesmo lá nos idos do final da década de 50, ele exemplifica um exemplo que até hoje é aplicado, repetido muito isso na doutrina. Se Tício furta um relógio,
poderá esse objeto ser apreendido, porque foi obtido por meios criminosos. Se, porém, Tício compra normalmente um relógio pagando-o com dinheiro furtado, não se pode dizer que o relógio foi obtido por meios criminosos. Ou seja, o dinheiro sim, o dinheiro sim. O relógio foi licitamente comprado com provento da infração. O que cumpre, então, é sequestrar o relógio e submetê-lo ao regime e ao destino ordenados pela lei para os objetos sequestrados. Então, nós deveremos diferenciar uma situação da outra, né? Esse exemplo aí mostra claramente que é o dinheiro em si, e não o exemplo anterior que fala que o objeto da prática da infração, que é o produto da prática da infração, seria o próprio relógio. Então, essa situação eu acho bastante interessante para exemplificar esse instituto. No recurso, desculpa, no Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2018, julgou de recurso em habeas corpus, que diz exatamente o seguinte: não há como obstar a efetividade do processo, coartando o juiz de permitir que a parte extraia dele a sua máxima utilidade. Possível ocultação de dinheiro proveniente de crime, ainda que o recorrente alegue apenas o inadimplemento de negócio jurídico legítimo, o que justifica a decisão que determinou o sequestro de bens. Entretanto, ao advertir ao recorrente que o descumprimento da determinação de depósito de quantia em dinheiro poderia ensejar-lhe responsabilização penal, a autoridade judiciária indiretamente admitiu a possibilidade de futura restrição à liberdade individual do sujeito passivo da ordem, sem o amparo legal. Então, nesse caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça desconstituiu essa decisão judicial exatamente por essa advertência que o Superior Tribunal de Justiça, no órgão colegiado, entendeu que era ilegal. Então, mesmo que haja necessidade devidamente fundamentada da aplicação de uma medida securatória, não se pode estabelecer nada além disso. Em especial, menção a possível pré-julgamento. É uma análise, assim, no meu ponto de vista, bem radical, mas é esse o julgado aí do Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, falado sobre sequestro, seu alcance, finalidade, as suas implicações, que é o instituto mais amplo que nós temos, adentraremos no arresto, que significa, pelo dicionário, de acordo com a imagem aí, com a devida indicação da fonte, confiscar bens ou quaisquer outras propriedades, através de uma ação judicial, ocasionar arresto em apreender. Então, é bem similar aí ao instituto do sequestro. No caso do arresto, nós observamos que a sua previsão está no artigo 136 ao artigo 138. E envolve a apreensão judicial, tal qual o sequestro. Até aí não tem novidade. Mas exatamente que, diferente do sequestro, o arresto ele só se aplica a bens móveis. Além do e a outra diferença que nós podemos destacar é exatamente que, enquanto que o sequestro aplica-se a bem específico determinado, que é o que nós já pontuamos, no caso do arresto, quaisquer bens móveis, necessariamente móveis, do autor da conduta delituosa. Então, aqui nós observamos exatamente o que? O diferencial. A não necessidade aqui abaixo já explica. Independentemente de ter sido adquirido com o produto do crime ou com proventos da infração, que é exatamente a questão que foi tratada no sequestro. O sequestro já indica necessariamente a presença desses elementos, além de ser objeto determinado e poder ser móvel ou imóvel. Então está muito claro, contundente aí o alcance do arresto, que é muito menor do que o sequestro. Exatamente pelo fato de envolver quaisquer bens e imóveis e a sua não vinculação a produto do crime ou proventos adquiridos com a prática da infração penal. Feito esse esclarecimento, é interessante nós observarmos também que o arresto ele pode servir como garantia prévia para a hipoteca legal, que a gente vai estudar mais à frente. Quando a ausência de bens imóveis, ou seja, aqui a gente já está indicando, já foi falado até em julgado aí,
no tópico anterior do Superior Tribunal de Justiça, que a vinculação da hipoteca está à matéria imobiliária. Então, como garantia prévia da hipoteca legal, só é aplicável o arresto enquanto se demonstra, no caso concreto, a ausência de bens imóveis que pudessem realmente garantir a reparação completa dos danos causados. Ou, no caso de não existindo bens imóveis, eles não sejam, se existentes os bens imóveis, eles não são suficientes para cobrir aí os danos causados. Então, nós observamos duas situações de alcance que vincula aí a lógica da hipoteca legal. A primeira envolve exatamente o quê? Não ter bens imóveis para garantir aí a possível reparação. Segundo, é a situação de ter bens imóveis e os valores possivelmente arrecadados, os valores dos bens imóveis não suportar, não cobrir aí os possíveis danos causados. E aí pode-se conceder o arresto? Sim. É uma das hipóteses aí, no caso da sua vinculação com a hipoteca legal. Até 15 dias e se não completar o valor. Então, no caso aqui, nós observamos a possibilidade de se permitir ao acusado exatamente meio de suprir essa lacuna valorativa para deferir ou não aí o arresto, no caso aí da sua vinculação com a hipoteca legal. Então, nós observamos que numa situação como essa, pode recair sobre bens móveis e mesmo penhora, bens até penhorados, conforme o caso. O Superior Tribunal de Justiça julgou em 2020, agora setembro de 2020, o seguinte: o valor de indenização fixado pelos danos decorrentes da infração é o mínimo, conforme se extrai do artigo 387.4 do CPP. Assim, como o arresto visa assegurar a reparação integral do dano, artigo 140 do CPP, não há razão para vincular o requerimento da medida a pedido reparatório formulado na denúncia. Então, esse ponto aqui, eu já vou fazer um comentário que é extremamente importante, que nós já falamos lá da peça acusatória, nós falamos lá de um dos efeitos da sentença condenatória seria a reparação dos danos, do Ministério Público pedir, por exemplo, na denúncia, exatamente a reparação dos danos causados pela prática da infração penal. Lá, formalmente, ele deve fazer isso. Mas não quer dizer necessariamente que o Ministério Público tenha os elementos para saber o montante dos danos causados. E aí não impede a sua complementação com a assunção, a admissão, o processamento aí do instituto do arresto para complementar a integralidade da reparação dos danos causados. Isso é muito, muito interessante. Estando a persecução penal na fase investigativa, deve ser admitido o pedido de arresto com base no valor estimado pelo requerente da medida, em observância à estreiteza da cognição no processo cautelar específico. Ou seja, é possível, exatamente, é possível não, deve, por se envolver medida de constrição, deve, no âmbito judicial, oportunizar-se aí a parte contrária poder se manifestar. Nesse outro julgado do STJ, também de 2020, de agosto de 2020, a medida de arresto pode incluir quaisquer bens do acusado, lícitos ou não, servindo como mera garantia patrimonial para ressarcimento do dano relativo ao crime. Nesse julgado, em especial, nós observamos que essa configuração dos bens, ela podendo não ser lícita, para não confundir necessariamente com um sequestro, que envolve exatamente os proventos do crime, ou ele ter adquirido diretamente, vendido a terceiro, alguma coisa nesse sentido, mas tendo uma vinculação direta com o crime, essa situação que nós podemos pontuar aqui é exatamente que a origem não lícita do bem para admitir o arresto pode ser a prática de uma outra infração penal que não tenha correlação com aquela que é objeto do processo principal. Então é uma situação, ou meramente haja ilicitude aí da detenção do bem, na posse ou propriedade por parte do acusado. Qualquer situação que justifique, mas o que nós poderemos ressalvar é exatamente não ter a ver, não ter uma correlação direta com o objeto que se busca
discutir, analisar e ter o trâmite regular dentro do processo penal ali, que é a prática da infração penal. E aí nós repetimos aquilo que falamos anteriormente, que usa o termo sequestro indevidamente. O artigo 137 expressamente coloca sequestro, enquanto que na realidade deveria ser arresto. Sentença condenatória com trânsito julgado arremessa ao juízo civil, exatamente pela sua natureza, pela sua consequência, pela sua repercussão, é matéria civil eminentemente, mas houve a consagração criminal, do juízo criminal em relação à sua pertinência, e aí refoge a sua atuação após o trânsito julgado, exatamente as consequências advindas aí do deferimento dessa medida assecuratória. A diferença entre o sequestro, nós já pontuamos algumas, mas em síntese este visa assegurar bem específico, o sequestro determinado. Então, no caso do arresto, não, bem genérico. Nós já pontuamos também algumas outras diferenças, por exemplo, a vinculação dos bens, no caso do sequestro, em relação à prática da infração penal pelo autor, diretamente. Né? No caso do arresto, são bens genéricos, né, generalizados ali, como nós falamos, ou qualquer bem. Então, outra situação que nós devemos apontar, antes de mudar a imagem, é que o arresto, ele visa uma reparação integral do dano causado. Exatamente por quê? Porque alcança qualquer bem móvel do acusado. Diferente do sequestro, que está indicando um bem específico ali. Pois bem, nessa notícia, nós observamos que juiz autoriza sequestro de fazenda de 68 milhões e libera bens de delator. Então, essa situação poderia ocorrer? Efetivamente. Quando se fala sequestro de fazenda, que é um bem imóvel, nós deveremos ter, sem precisar ler a matéria como um todo, exatamente que o adquirente dessa fazenda, o dinheiro arrecadado para a compra dessa fazenda é objeto da prática da infração penal. Exatamente essa relação que justificaria o sequestro. Por sua vez, aí o terceiro instituto, denominado medida securatória, nós temos a especialização de hipoteca legal ou meramente hipoteca legal. Legal por quê? Porque está estabelecida na norma processual penal a sua incidência. Está previsto nos artigos 134 e 135. A especialização de hipoteca legal é direito real de garantia. E sendo direito real de garantia, ela prevalece sobre outras modalidades reais, outras garantias, deve necessariamente estar inscrito no cartório de registro de imóvel, exatamente para permitir aí uma consulta, por exemplo, alguém que queira comprar um bem imóvel, recomenda-se que vá ao cartório de registro de imóvel, verifique lá os antecedentes do imóvel, vamos assim dizer, o registro, o que está anotado ali. Então, no caso da hipoteca do sequestro, como nós observamos, deve necessariamente a decisão estar inscrita lá. Então, quem vai comprar um imóvel, ele vai analisar essa documentação numa certidão negativa do imóvel, certidão vintenária, conforme o caso, e vai verificar exatamente o que tem. E aí, ele, observando que tem uma hipoteca legal decorrente da prática da infração penal, e aí aquele que vai adquirir, ele deve efetivamente cancelar a eventual negociação e aí sair fora dessa questão, porque é problema. Exatamente por ser direito real de garantia, prevalece sobre qualquer outra matéria. Envolve necessariamente bens imóveis, como nós já falamos e repetimos, do autor do ilícito penal. Essa é a vinculação direta, e também os bens acessórios vinculados ao imóvel. Por exemplo, no caso da fazenda lá que foi mencionado, tudo que tem correlação com a fazenda, que são acessórios que justificam o porquê de ser fazenda. Aqui nós reforçamos que qualquer imóvel do autor. E aí um destaque que eu faço, sobremodo importante, que é independentemente de ter sido adquirido com produto do crime ou proventos da infração, sem, no entanto, retirá-lo de sua posse. E aqui está faltando um acento, no retirá-lo. Então, como nós observamos aqui tem uma grande diferença em relação ao sequestro. O sequestro pode ser de bens móveis ou imóveis, mas necessariamente tem vinculação direta com a prática da infração penal. No caso da hipoteca legal, aqui nós observamos exatamente que independe
se foi ou não adquirido com o produto ou proventos da prática da infração penal. Essa é uma diferença significativa em relação a esse instituto. Momento, qualquer fase do processo. Aqui fala processo, não fala inquérito. Então, não tem discussão sobre isso. Pode ser a hipoteca legal. Desculpa, as formas de hipoteca, só para pontuar aí por que foi falado em hipoteca legal. Nós temos a hipoteca convencional, quando o contrato entre credor e devedor estabelece exatamente a sua pertinência. Aí é uma norma envolvendo matéria civil, então deve-se necessariamente, para todos os fins, inclusive oposição de terceiros, estar inscrita no cartório de registro de imóvel, porque envolve bem imóvel. Ela pode ser judicial, né, uma sentença em matéria civil, por exemplo, pode estabelecer a necessidade da imposição da hipoteca, e aí a sua inscrição, a sua identificação lá na matrícula do imóvel, e ela pode ser legal, que é o caso aí do Código de Processo Penal, nos artigos correlatos, né, 134 e 135, combinado com o artigo 827, inciso 6º do Código de Processo Civil. Existem dois pressupostos inafastáveis aí para a incidência da hipoteca legal. O primeiro, que é a prova inequívoca da materialidade do crime. O segundo, indícios suficientes de autoria. Nesse caso, nós deveremos somar também o periculum in mora, por trás desses dois tópicos que se aplicam também às outras medidas assecuratórias. Nós temos aí o periculum in mora e fumus boniuris. Então, todos esses elementos são essenciais exatamente para o deferimento desse instituto, ou dos institutos relacionados às medidas assecuratórias. Legitimidade para pedir, nós temos a vítima, representante legal, herdeiros e ou Ministério Público, no caso do ofendido ser pobre ou no caso de interesse da Fazenda Pública. Nós temos essa possibilidade, em razão da instituição da Defensoria Pública, o Ministério Público já não deteria mais essa missão, vamos assim dizer, essa atribuição, que é o termo técnico que se utiliza em relação à atuação do Ministério Público. No entanto, nós podemos observar que existe essa possibilidade no caso de ofendido pobre, se na localidade de atuação do membro do Ministério Público não existe defensoria pública instituída. Então, é direito daquele necessitado exatamente provocar o Ministério Público, se for o caso, ou ele adota as medidas adequadas nesse sentido para formular o pedido. Isso não seria obstáculo, exatamente por não ter uma instituição competente para atuar na defesa dos direitos dos hipossuficientes. Aqui nós observamos que nos dispositivos aplicáveis à hipoteca legal, nós temos a inserção do termo indiciado. Aí eu coloco entre aspas, exatamente pelo fato do indiciado ser uma terminologia aplicável diretamente no inquérito policial. E aí, como eu falei, a hipoteca legal não ocorre no âmbito pré-processual. Então, essa é uma situação de destaque, mas é interessante também observarmos que existe exceção. Existem alguns julgados que estabelecem a possibilidade da hipoteca legal, mesmo no âmbito pré-processual. É interessante observar, mas na realidade era melhor não ter colocado esse termo, ter colocado acusado, que é um termo mais genérico, ou não ter colocado esse termo. Então, muito embora a regra, exatamente a aplicabilidade da hipoteca legal no âmbito processual, que é a lógica, é a interpretação que se dá aos dispositivos e aos dispositivos relacionados a ela, nós podemos observar que no âmbito do processamento como um todo, não é passível, não é caso de nulidade, por exemplo, o seu deferimento em fase anterior à instauração do processo com recebimento da denúncia. Arbitramento do valor da responsabilidade e avaliação. É super importante, não tem como você simplesmente buscar a constrição de qualquer bem imóvel sem ter uma noção de valor, a sua correspondência. Então, necessário se faz a prévia avaliação, não só do bem que vai ser objeto de constrição judicial, como também exatamente o montante da possível reparação dos danos em razão da prática da infração. Ela ocorre em apartado, tal qual os outros institutos, e pode admitir caução, que é a substituição do bem por valor. Após a sentença condenatória com trânsito em julgado,
tal qual ocorre com o que a gente já falou, remessa ao juízo civil aí exatamente para o processamento e trâmite e melhor solução, por ser o juízo competente em ratione materie, sobre eventual ação civil ex delito. Ok? Nessa notícia nós temos: Justiça bloqueia 11,3 milhões em bens de Alckmin por suposto Caixa 2. Então, essa situação tem a ver com todos os institutos que nós falamos. Qual que pode ser ele? Depende do caso concreto. Nós podemos falar aí, por exemplo, que a origem é ilegal, aí tem a ver diretamente com crime, aí cabia um sequestro desse montante. Nós podemos falar que esse valor poderia ser legal do acusado, aí poderíamos falar em arresto. Então, depende. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado de 2016, estabelece que, embora cabível a substituição do bem na hipoteca legal, pois mera garantia patrimonial, e tendo expressado a decisão fixadora da cautelar que esta era de fato a constrição decretada, pois se atingiam inclusive imóveis adquiridos antes da prática criminosa perseguida, acaba por ficar sem sentido a discussão ante a indicação pelo tribunal local de que o bem é de terceiro. Em outro julgado do STJ, também de 2016, nós observamos que a hipoteca legal e o arresto, previstos nos artigos 134 e 136 do CPP, tem finalidade semelhante à penhora civil, ou seja, assegurar o patrimônio do réu e apenas deste para o pagamento de danos do crime, custas e multas. Caracterizada a confusão patrimonial dos bens dos cônjuges, sócios, nas empresas objeto da persecução criminal, permite-se afirmar que não foi determinada a constrição de bens de terceiro. Então, nós observamos uma notícia falando sobre um tema semelhante, envolvendo patrimônio de cônjuge, e está respondendo esse patrimônio de cônjuge em relação à prática de determinada infração penal. E aqui, quando há confusão patrimonial entre os cônjuges, aí não impede o deferimento e processamento de medidas, como a que foi apontada no julgado, que é a hipoteca legal e ou arresto, conforme o caso. Aplicáveis às medidas assecuratórias como um todo, nós temos aí a possibilidade de alienação antecipada, artigo 144-A, visando exatamente o quê? Preservação do valor, em caso em especial de deterioração, depreciação ou dificuldade de manutenção da coisa, objeto de constrição judicial. E aí, no caso de alienação antecipada, é precedido de leilão, evidentemente, e depósito em conta judicial até decisão final. No caso de condenação, nós temos a conversão para a União, os Estados ou o Distrito Federal, e no caso de absolvição, deve-se fazer a devolução, como nós já falamos. Aplicáveis a todas, nós temos também recair sobre dinheiro. Não, todas, exceto ali a hipoteca, que envolve necessariamente bens imóveis. E no caso de dinheiro, inclusive estrangeiro, títulos, valores mobiliários ou cheques. Deve-se determinar a conversão e depósito judicial do valor correspondente. No caso de veículos, nós temos aí veículos, embarcações ou aeronaves. Livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. Então, nós observamos exatamente o que? Numa situação como essa, a alienação de quaisquer desses bens móveis deve necessariamente ensejar aí, ou seja, quem vai adquirir está isento de responsabilidade exatamente porque está adquirindo a partir daquele momento, legalmente, por meio de um leilão judicial. Diferente do antigo proprietário, que pode ter dívidas em relação àquele bem, e ele pode efetivamente ser responsabilizado por meio de execução fiscal pelos impostos não pagos devidamente. No caso de títulos da vida pública, é avaliada a cotação oficial do dia. Superior Tribunal de Justiça, novamente, nós temos aí um julgado de 2018, que fala: existindo risco de deterioração e desvalorização dos veículos automotores, a solução mais adequada é a venda antecipada do bem,
com posterior depósito do valor arrecadado em conta do juízo criminal competente para o julgamento do feito, o que ressalva, inclusive, a preservação dos valores na hipótese de eventual absolvição. Ou seja, então justificaria aí o deferimento da medida, e se alegasse eventual prejuízo porque está perdendo aquele bem, então a sua valoração econômica por meio do leilão aí representaria aí a possibilidade, em caso de absolvição ou mesmo restrição da punibilidade, a devolução ao acusado. Não há, pois, direito líquido e certo à manutenção dos bens com os ora recorridos até o trânsito em julgado, ainda que nomeados como depositário fiel. Então, é uma situação a ser analisada pelo órgão do Poder Judiciário de acordo com o caso concreto. Numa situação como essa, poderia ser cabível exatamente o quê? O Instituto da Caução, ou o órgão do Poder Judiciário sugestionar, ou mesmo o próprio acusado aí apresentar uma caução que possibilitasse a substituição do bem constritado. Em outro julgado do STJ, do ano de 2017, nós temos: perceba-se que as medidas cautelares reais têm a finalidade de assegurar o confisco como efeito da condenação, a garantir indenização à vítima da infração penal, pagamentos de despesas processuais e penas pecuniárias do Estado. E, paralelamente, obstar o locupletamento indevido do réu com a prática da infração penal. Por sua vez, a alienação antecipada é uma cautela da efetividade da medida assecuratória real decretada, com o fim de manter a incolumidade do valor do bem constrito, e não o bem em si. Então, que o objetivo maior deve ser alcançado, independente da manutenção do bem no estado que está. E aí, em alguns casos, como nós podemos observar, mediante a prévia decisão fundamentada do órgão do Poder Judiciário, pode-se desfazer desse bem legalmente por meio do leilão. Ok. Aí nessa imagem mostra uma mensagem: só entrego o meu carro se você prometer me dar uma carona até a delegacia. Então pode envolver a matéria em si. Por exemplo, esse veículo automotor, o próprio acusado, depois que subtrai ele, o roubo, a prática do roubo com uso de arma de fogo, ele vai e vende para terceiro. Ele esquenta esse veículo e vende para terceiro. Aí tem que se analisar essa situação. O produto do crime pode ensejar o sequestro, efetivamente, como também, não, no caso do arresto não, porque a origem é ilícita, é ilegal, efetivamente. Então poderia sugestionar aí o arresto. Se ele vende o automóvel e apura um dinheiro, e com esse dinheiro compra um veículo automotor, aí a situação é diferente, porque é o mesmo exemplo lá que foi dado por Hélio Tornag. O dinheiro em si é objeto da prática ilícita, e aí o outro veículo automotor não. Então isso pode ser objeto de um sequestro, sim, e o arresto da mesma forma. Então é uma situação interessante, mas o arresto não exatamente, porque tem vinculação direta com a prática da infração penal. Então esses dois exemplos indicariam aí o sequestro pelo elo, pelo liame que liga o objeto adquirido, no segundo exemplo que eu citei, com a prática da infração penal. Ou, no caso do primeiro, quando o acusado aí esquentar o veículo automotor. Então, são essas as observações relacionadas às medidas securatórias, que são cautelares patrimoniais, extremamente importantes aí para reparação dos danos causados pela prática de determinada infração penal.